Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês uma convidada muito especial, que é a Isabela. E a Isabela vai contar pra gente um pouquinho de como foi o processo dela para definir que ela ia estudar no exterior e o que ela vai fazer, já que na segunda-feira ela está embarcando para fazer a graduação no exterior. Oi Isa, tudo bem? Oi Marina, tudo bem? Tudo bom. Então me conta um pouquinho assim, como foi a tua decisão? Você estudava aqui no Brasil e um belo dia você falou, quero... Mais ou menos. Eu comecei a fazer administração em São Paulo, eu fiz durante um ano administração e comecei a pesquisar sobre intercâmbios, eu sempre quis morar fora e eu conheci o programa de au pair. Então eu fui au pair por um ano, né, de 2016 a 2017, durante um ano. E durante esse intercâmbio eu me apaixonei pelos Estados Unidos, comecei a pesquisar muito sobre as universidades de lá, conheci algumas universidades, então decidi que eu queria terminar minha graduação lá, né. Então conheci a Marina, né, através dos meus pais, então fiz algumas consultorias com ela e... Eu morava em New Jersey, então fui em algumas universidades lá, escolhi uma, com a ajuda da Marina, é claro. E é isso, eu comecei todo o meu processo, ela me ajudou em tudo, no processo de transferência, né, porque eu estou transferindo os meus créditos da minha universidade daqui para lá. Então, e aí surgiu esse sonho que eu vou embarcar agora segunda-feira. Então, vamos falar um pouquinho para quem está assistindo e de repente... acha que é complicado transferir os créditos. Qual foi sua principal preocupação quando você estava procurando uma universidade? Você procurou uma universidade que tivesse o mesmo curso, porque você queria fazer o mesmo curso? É lógico que eu sei de toda a história, mas acho que é legal contar um pouco para quem tem dúvida, né? Tem que começar do zero ou não? Eu acho que é legal começar do zero, eu acho que a internet está aí para ajudar bastante também. Eu pesquisei por curso também, e também pela área que eu queria morar, né? Eu já conheci o estado, eu já tinha assim uma área que eu queria estudar, então pesquisei pela área, pela universidade, pela qualidade da universidade também, eu pesquisei bastante. Legal. E foi mais ou menos isso, eu fui pessoalmente lá e me encantei quando eu fui pessoalmente. E não é nenhum bicho de sete cabeças, é muito fácil, né? O processo de transferência na minha universidade, na Community College, né? Através da WES, que é World Education Services. Então, foi muito mais fácil do que eu esperava, mas às vezes a gente acha que é muito difícil, né? Legal. É importante para quem está começando a pesquisar isso, que cada universidade tem o seu processo. Então, você precisa entrar em contato com a universidade, depois que você fizer todo um mapeamento dos seus interesses, depois que você definir qual a região, o seu curso de interesse, aí você vai definir uma lista de faculdades, né, o que a gente chama de college list. Inclusive já tem alguns vídeos no canal sobre isso, então se vocês quiserem assistir, vai assistindo outros vídeos. Então quando você define essas faculdades, aí você começa a entrar em contato com elas para entender qual é o processo de transferência. E aí, algumas exigem, como a Isabela falou, a universidade que ela vai, o Community College, exige que você faça uma revalidação externa dos créditos. Então, ela revalidou os créditos que ela já tinha na universidade dela aqui no Brasil, para que eles possam entender o que ela já tinha cursado. E quando ela chegar lá, eles vão falar, olha, você de repente pode abater esses créditos ou não, ou vai dela também querer cursar eles de novo, se ela quiser, né? Exatamente. Isso ela vai avaliar conforme a disponibilidade de aulas e horários que ela tiver lá na grade dela. De repente pode ter alguma coisa que ela queira assistir novamente com outro enfoque. E é bem individual de cada universidade. Então, cada aluno vai passar por um processo diferente, né, em cada universidade. E eu acho interessante a gente contar uma coisa do seu processo, que você sempre teve em mente que além de fazer essa transferência para o Community College, no futuro você tem interesse, concluindo o Community College, em se transferir para uma outra universidade. Exatamente. Desde o começo eu sempre quis me formar como bacharelada, e como o Community College são só 2 anos, né, você não se forma como bacharelado, eu já tinha na cabeça de transferir para uma universidade de 4 anos mesmo, mas aí eu vou fazer... Se eu conseguir transferir todos os créditos, eu vou só fazer mais 2 anos para me formar como bacharelada mesmo. Mas eu sempre tive isso na cabeça. Então, aí o que a gente também
notou no processo. A Isabela é uma aluna muito esforçada, ela tem ótimas notas, ela tinha um bom envolvimento lá na faculdade dela, ela teve bom desempenho acadêmico, então o GPA dela, dessa revalidação, está bem alto. E ele é equivalente ao GPA do Honors Program do Community College. Então, uma coisa que muita gente não sabe, né, até um mito, que acho que é legal a gente falar, que os Community Colleges, eles têm programas mais seletivos do que o programa básico deles. E esse programa de Honors, ele tem um histórico de transferência para universidades de 4 anos, onde os alunos muitos têm bolsa de estudos, e também tem sucesso em admissão em universidades altamente seletivas. Exatamente. Quando você se forma, você acaba se destacando, né? Você acha que você tem um certificado diferente, você acaba sendo diferenciado dos outros alunos por ter sido parte desse Honors Program. Então, esse é o plano que a Isabela está traçando para os estudos dela. Ela pretende, participando desse Honors Program, que é um programa bastante seletivo, fazer no futuro a transferência, né, para uma universidade seletiva e que tenha a oportunidade dela, de repente, ganhar uma bolsa de Exatamente, estudos, né? Exatamente. São 2 processos. Teve esse processo agora, de fazer o application, entrar no Community College, e daqui 2 anos, eu me formando, vai ser outro processo, né, de transferência. Mas eu pretendo conseguir uma bolsa, eu pretendo procurar as universidades que eu vou fazer outra college list, provavelmente, para ver que universidade eu vou me aplicar. Os community colleges, alguns têm o que a gente chama de transfer agreement. Então, alguns deles você já sabe, dependendo do curso que você vai fazer, o resultado de você ter um curso bem sucedido do Associate Degree te transfere para mais 2 anos numa outra universidade. Aí a questão é verificar se o preço está dentro do que você pode pagar, ou se você precisa de uma bolsa de estudos, e se precisa, qual é o critério para essa bolsa de estudos nessa continuação. Se a universidade de 4 anos admite estudantes com transferência com bolsa de estudos, que também, às vezes, é um pouquinho mais reduzido, vamos dizer, o pool de universidades que aceitam alunos transferidos com bolsa de estudos. Mas é super possível, né? Super possível, do que a gente está planejando. E eu acho que uma coisa importante é pensar no futuro, né? Exatamente. Por mais que, de repente, você, concluindo esse processo, você veja, já fiz 2 anos, já obtive o diploma de bacharelado, quero voltar para o Brasil, você pode depois continuar, fazer uma transferência externa também para uma universidade brasileira. Exatamente. Né? Para um MBA, algum pós-doutorado. Você pode fazer, na verdade, com o Associate Degree, é um curso de graduação, que voltando aqui para o Brasil, você pode fazer pós-graduação lato sensu, ou se você quiser fazer um MBA, alguns aceitam também, ou se você quiser fazer um bacharelado, aí você continua os estudos a partir do Associate Degree. E depois do Bachelor Degree, mestrados, doutorados, qualquer coisa está inclusa no processo. E Isa, o que você tem de maior expectativa, assim, saindo do seu voo, chegar lá, qual a primeira coisa que você vai fazer no seu college? A primeira coisa eu quero ir lá, né? Quero conhecer pessoas novas, quero ver como que é a vida dos estudantes lá. Eu sei que eu vou conhecer pessoas do mundo inteiro, porque eu já fui lá e sei que tem muitos estudantes internacionais, então acho que isso é muito legal, conhecer pessoas de todo mundo, né? E conhecer mais americanos mesmo. E ver como vai ser, porque eu sei que lá funciona diferente, né? Você que monta a sua grade, não é que nem as universidades aqui, eu acho que lá é um pouco mais voltado para a prática do que para a teórica. Então eu acho que vai ser bem diferente do que a faculdade aqui. Então eu estou muito animada para ver toda essa... Como vai ser minha rotina mesmo, os professores, né? Como vai ser o ritmo das aulas, bacana, os trabalhos, então eu estou bem animada. Legal, nós também estamos na expectativa. Vamos fazer depois um próximo vídeo com uma entrevista de você lá, vendo como que foi o teu início. E espero que seja uma ótima oportunidade, uma ótima experiência. Vai ser, com certeza. Então, com certeza, muitas possibilidades a partir de um primeiro passo, né? Muitas portas se abrem. O inglês, que você já está com um ótimo inglês depois de ter feito o programa de au pair. Exatamente. Meu inglês com certeza melhorou muito nesse 1 ano. E acho que isso até me ajudou, porque no caso do meu college eles não pediram TOEFL, né? Eu vou fazer só uma prova de inglês.
Então, eu já estou com um nível bom, acho que eu não vou ter problema com inglês. É legal falar que muitos community colleges não exigem a prova de inglês como segunda língua, porque eles têm o curso preparatório lá mesmo. Então, a pessoa faz aqui o application para o college, sendo aceita, ela vai lá para os Estados Unidos, faz a prova. Se ela tiver um nível de inglês legal, ela já inicia o curso acadêmico na área que ela escolher. Se ela ainda tiver com o inglês um pouco fraco, ela vai ter que fazer os cursos de English as a Second Language desse college. E a partir daí, ela inicia os estudos. Exatamente. Varia de college para college. Varia. Né? Legal. Isa, obrigada. Imagina, obrigada eu, Marina. Eu te desejo muito boa sorte nesse começo. Obrigada. Que a gente vai continuar em contato, porque depois tem os próximos passos da transferência. E porque realmente, assim, nesse processo, a gente acaba se apegando com as pessoas que... Oi, Snoopy! Com quem a gente trabalha, né? Então, é muito legal. Eu já conheço o Snoopy porque eu já vim aqui na casa da Isa algumas vezes. E a gente vai ficando mesmo apegada com os alunos que trabalham comigo. Eu não consigo deixar de perguntar como a pessoa tá, o que tá fazendo, se tá com alguma dúvida, né? Já tem alguns meses, né, que a gente se conhece. Então. E aí a gente acaba tirando essas dúvidas durante o processo. Exatamente. Então, pessoal, fiquem ligados aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Compartilha com seus amigos para trazer mais gente para se inscrever e conhecer esses conteúdos sobre educação internacional. Eu fico à disposição também, se a Marina quiser colocar os meus contatos na descrição do vídeo, alguma coisa. Meu e-mail, meu número de telefone. Eu adoro ajudar as pessoas em relação a isso. Tanto ao programa de au pair, muitas meninas querem fazer, né? Mas quanto relacionado à faculdade, eu estou super disposta a ajudar. E adoro tudo relacionado a esse assunto também. Legal, então... a gente deixa os links para contato com a Isabela se alguém quiser tirar dúvida com ela, saber como está sendo. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Ai, muito fofo. Ele apareceu. Você é muito fofo, mas é que ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho.